10 horas e 16 minutos e a gente já está de volta agora para conferir os assuntos do momento. O que será que está em alta hoje, Bárbara? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso telão, Mari, para descobrir o que está se passando nesse feriadão. E a gente confere ali a imagem. Ali embaixo, Palmeiras, na imagem do nosso telão. Pelo seguinte, Palmeiras, campeão brasileiro de 2022, pode sair hoje, líder absoluto, sem dúvida, do Campeonato Brasileiro. Ele precisa de apenas uma vitória para sair com o título, Mari, ou que o Internacional não vença a partida contra o América Mineiro. A partida é às 9h30 da noite contra o Fortaleza, na Allianz Arena. Mais de 30 mil ingressos já foram vendidos para esse confronto decisivo e, caso se confirme, vai ser o 11º título do Verdão. E aí eu te pergunto, Mari, quando são 11 vezes campeão, como é que chama isso? Qual o nome? Bárbara do céu, eu não faço nem ideia. Como é que é? Ongésimo? Onzeca? Não sei, como é que é? Eu acho que exatamente por não saber que mostra o quão importante está sendo esse alcance, essa vitória do Palmeiras, né? Eu vou até pegar uma colinha aqui, Mari, ó. É o endeca ou undeca campeão. Primeiro tem origem grega, por isso inicia com a letra H, né? E o segundo vem do latim escrevendo com U. Qualquer um dos dois está certo e, sem dúvida, o destino também já é único, que é o Palmeiras. Verdão está aí conquistando 11 títulos do Campeonato Brasileiro. A gente sabe que, assim, um dos campeonatos mais longos. Então, para conseguir manter a estabilidade como ele manteve e chegar aí conquistando 11 títulos, foi merecido. E além de toda essa grandeza de ter 11 títulos, ainda ensina a gente uma palavra nova, né, Bárbara? Aí, no grego e latim. Pois é, porque eu acho que eu só sei até o Hexa por causa dos prêmios, por causa do Brasil, da né? Seleção. O Hexa que a gente espera que venha esse ano, mas que a gente já está aí há alguns anos já, né, esperando o Brasil ganhar o Hexa na Copa do Mundo. Mas aí a gente vai, com isso, foi aprendendo até o Hexa. Dali pra frente, eu acho que eu já não sei, viu? Então, aprendi agora o 11. Tá vendo? Ó, futebol é cultura. É isso aí. Vamos voltar aqui para o nosso telão para ver a próxima palavra de hoje. Ó, Bolsonaro, claro, está aparecendo ali nos destaques, né? Para falar, né, que o presidente Jair Bolsonaro autorizou o início do processo de transição com a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Prometeu cumprir a Constituição em seu primeiro pronunciamento após perder as eleições para o petista, a quem ele sequer mencionou. O presidente Jair Bolsonaro fez seu primeiro pronunciamento nesta terça-feira desde a derrota no segundo turno das eleições no domingo. Em um breve discurso de cerca de 2 minutos, o governante disse: Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. A fala do presidente em fim de mandato coincide com o segundo dia de bloqueios rodoviários por caminhoneiros e manifestantes bolsonaristas em todo o país, em protesto contra o resultado da eleição. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. O presidente afirmou ter todo o sistema contra ele, uma referência ao judiciário e até mesmo à imprensa. Um dos pontos altos do discurso foi o momento em que o governante prometeu cumprir a Constituição, sem mencionar o resultado das urnas ou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Nunca falei em controlar ou censurar a mídia e as redes sociais. Enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Ao final do pronunciamento, o coordenador da campanha do governante e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, assumiu o microfone e anunciou que o presidente autorizou o início do processo de transição com a equipe de Lula. Pelo lado do próximo governo, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin foi indicado como responsável para coordenar o processo, que o Partido dos Trabalhadores espera iniciar a partir de quinta-feira. E agora a gente volta aqui para o nosso telão com os assuntos do momento. E ali no cantinho tem Alckmin, porque seguimos nesse assunto agora sobre as eleições, sobre política. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, classificou o movimento como criminoso. Em São Paulo, a deputada federal pelo Paraná ainda confirmou que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin vai coordenar a transição para o futuro governo.
A presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, criticou nesta terça-feira os bloqueios de estradas promovidos por manifestantes bolsonaristas em todo o país. O movimento foi iniciado no domingo, após a derrota do presidente Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições. Não, isso é criminoso, né? São os arruaceiros do Bolsonaro. Eu espero que a polícia coloque ordem nisso. Isso é um problema do governo Bolsonaro, é um problema dos governadores, e eu espero que tenha a colocação de ordem nisso. Parece-me que já tem aí uma série de ações sendo tomadas. Interdições de estradas se intensificaram nesta terça e convocações de apoio aos bloqueios rodoviários se multiplicaram no Twitter e em grupos de seguidores do presidente no Telegram. Nós confiamos nas instituições brasileiras e acredito que isso não acontecerá. Pode ter tentativa, choro de perdedor, o que eles não podem é desestabilizar o país. O que eles não podem é prejudicar a economia, o que eles não podem é prejudicar o povo brasileiro, porque isso é criminoso. Gleisi também confirmou que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin vai coordenar a transição para o futuro governo. A definição veio após uma reunião com Lula em São Paulo e a expectativa é que a equipe inicie o processo a partir de quinta-feira. Alckmin manteve na segunda-feira o primeiro contato de alto nível com um representante do governo ao ligar para o atual vice-presidente Hamilton Mourão. O coordenador da campanha de Bolsonaro e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, deve liderar o processo pelo lado da atual gestão. Vamos então aqui para o telão novamente para ver o próximo tema. E é claro que a gente vai falar do Dia de Finados, né? Que hoje é feriado do Dia de Finados, então esse assunto, claro, tá aqui. Não tem como passar em branco, né? Exatamente. E hoje é feriado de Finados aqui no Brasil, mas também em vários países da América Latina, né? Que aproveitam a data para relembrar e homenagear pessoas queridas que já partiram. E aí cada um tem as suas tradições, né? Mas ao redor do mundo, diferentes culturas têm seus modos de lidar com a morte e com o luto. Para os cristãos, a morte não é o fim, é apenas uma passagem para a vida eterna no reino dos céus. O Dia de Finados no cristianismo é dia de oração, reflexão e silêncio em todo o mundo. Mas os mexicanos ressignificaram a data. O Dia de los Muertos é comemorado com muita festa pela população do país, que acredita ser o dia em que os mortos, sob permissão divina, venham à terra para visitar parentes e amigos. Para recebê-los, os mexicanos decoram as casas com flores, velas, incenso e a icônica caveira mexicana, além de preparar as comidas preferidas dos falecidos. A data foi representada no filme Viva, A Vida é uma Festa, da Pixar Studios. No longa, o jovem Miguel Rivera acaba indo parar no mundo dos mortos durante as festividades de 2 de novembro. Vale a pena conferir. A sociedade judaica, diferentemente dos mexicanos, não cultua os mortos. Os judeus traduzem as memórias do falecido em ações do dia a dia. Durante o funeral, que não tem nenhum tipo de ornamentação, os entes que acompanham o caixão costumam fazer pequenas paradas até o túmulo. Na tradição, essas paradas significam a resistência dos que ficam em se separar do falecido. Durante 7 dias após o enterro, os judeus permanecem sob luto total e reclusos em casa. É o período conhecido como Shivá. Partindo para a Ásia, muitos países como a China se enlutam de formas diferentes dependendo da idade e da causa da morte da pessoa. Tradicionalmente, o funeral dura 7 dias e a família costuma usar preto ou branco durante a cerimônia. Na China, a cor branca é relacionada à morte. Diferente da cultura ocidental, os chineses anunciam a morte para os parentes e amigos por cartas, que são geralmente brancas, mas se o falecido tiver mais de 80 anos, a carta é rosa. Outra característica é a longevidade, que é símbolo de dignidade e orgulho. Morrer velho no país é motivo de comemoração. No mundo árabe, a morte é recebida com descrição. Os enlutados não podem alterar o tom de voz e devem receber os pêsames com calma e paciência. Os preparativos com o corpo devem ser feitos com rapidez em respeito ao morto. Outra obrigação islâmica é a oração durante o enterro. Geralmente uma pessoa é escolhida ainda em vida
para fazer o rito sobre o corpo. Muito similar aos judeus, os muçulmanos também não costumam colocar ornamentações nos túmulos, além da discrição e resguardo nos dias seguintes. Então hoje a gente falou um pouquinho de futebol, política, também o feriado, assuntos do momento, então, devidamente atualizados nessa quarta-feira, né, Mari? Isso aí. E como todo sentimento, o luto é vivido de formas diferentes por cada pessoa e pode ter vários estágios. Próximo bloco, fica ligadinho porque a gente recebe uma psicóloga aqui no estúdio para conversar mais sobre isso. E você pode aproveitar esse nosso intervalo para já enviar sua pergunta para ser respondida aqui ao vivo. Nosso WhatsApp é 32 99939 7416 e o Instagram @TVDiversa. É só o tempo de um cafezinho e a gente já está de volta.